Boa noite, pessoas queridas. Estão me ouvindo bem? Coloque aí para mim se está me ouvindo. Como esse perfil é novo, é só para as nossas aulas. Que bom, gratidão. Então ele fica só 1 hora mesmo. Então hoje tem muita informação para trazer para vocês. Que bom. Tem muita informação para trazer. Espero que a semana de vocês tenham sido expansivas, que tenha clareado aí aspectos de respostas, né, que vocês vêm buscando. Então, esperar o pessoal ir chegando. Tô bem animada realmente. Um dia bem auspicioso hoje. Então, vamos lá. Quem não pegou água, eu sugiro que pegue. Pegue um copo com água, tá? O elemento água é o elemento predominante desse planeta, desse reino que nós estamos tendo, essa experiência humana, né? E também é o elemento mais abundante no nosso corpo, numa proporção de 70%. E isso não é coincidência. Então peguem a água, uma garrafa, um copo de água, deixe aí, porque cada encontro nosso, além da informação, né? Lembrando que informação é luz, né? Vocês também estão recebendo frequências, né? Frequências vibracionais da hierarquia da luz. Todo o trabalho que a gente abre, no caso um grupo de estudo como esse, ele tem uma guiança aí dessa egrégora, dessa hierarquia da luz. Então essa água, ela vai ser o elemento ancorador, né? Que ancora. E vou ter que fazer uma explicação aí depois dessa palavra. Então esse elemento vai ancorar essas informações que vão ser passadas hoje. E também vão ancorar as frequências, né? As frequências vibracionais da luz, da informação que é passada no encontro, tá? E para quem vai assistir depois, como não existe, né, tempo e distância, é uma condição de uma das realidades, dessa realidade, né, da gente estar vivendo aqui nesse planeta. Então é sempre atemporal, né? Então quando for fazer novamente, traz a água, porque ela vai proporcionar a abertura desse campo de informação, tá? E hoje, pelo jeito, vai ser com barulho de cachorro latindo, mas faz parte. Um outro ponto importante também
de reafirmar aqui, eu venho falando isso desde que vocês receberam o convite para essa jornada dos portais, né? Conectar, reconectar os sentidos. É porque é isso, né? A gente abre um campo de trabalho, os seres que são não visíveis, né, aos nossos olhos, mas são visíveis ao campo deles, né? Então é natural essa manifestação. Ok. Então eu venho chamando a atenção de vocês, né? Porque o conteúdo ele é importante, algumas informações, principalmente quando elas são novas, elas causam um impacto, né? Na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente percebe o mundo. E isso é muito importante, mas é apenas um dos pilares, né? Porque o outro pilar é reconectar os sentidos, né? Porque esses portais, tanto os portais cósmicos, quanto os portais planetários, quanto os portais multidimensionais, eles estão aí sempre, né? Alguns em determinados períodos estão mais ativos e outros em determinados períodos menos ativos, né? Então tem uma predominância, tem uma alternância. E esses movimentos cósmicos e planetários, eles são sustentados por uma inteligência muito maior, que é a mesma inteligência que nos dá esse ar, né? Por isso que eu tô aqui falando e você aí escutando. Então, quando a gente fala de informação, a gente fala de trazer essa informação desse macro, quer dizer, existe uma força maior, uma energia que sustenta tudo, então a perspectiva de caos, de caótico, ela vem de uma visão um pouco distorcida desses ciclos e a gente está dentro de um deles. Então, chamar atenção para os sentidos é assim: esses portais estão aqui, esses portais são para acessarmos, né? E como os sentidos ficaram bem entorpecidos devido à própria programação, né, de um sistema artificial, de uma matrix, o fato de ter o portal, dele existir, dele estar ativo, dele estar atuante, não significa que todas as pessoas ou a pessoa está conseguindo se conectar, compreende isso? Então, nesse primeiro movimento que a gente fez aí durante a semana, que eu passei umas atividades mais de reflexão, né, e houve um silêncio maior, é justamente para conectar com esse portal dessa jornada que tem a ver, que tem relação com as polaridades, né? Então a gente está numa realidade de polaridades bem acentuadas, né? Positivo e negativo, né? Então quando a gente começa essa intenção, esse propósito, porque quando a gente se coloca numa jornada de portais, é porque a nossa essência, né? Pode ser que a mente ainda não compreende, normalmente não, mas a nossa essência já está dizendo, né? Já está falando, olha, tem algo novo para você acessar. A vida não é só isso. E através dessa reconexão dos sentidos, que é ouvir além
né? Ver além, e esse ver além, ele tem a ver com esse chakra do terceiro olho, né? Esse chakra frontal aqui no meio da nossa testa, e mais para frente eu vou falar uma parte importante de ativação de cada um desses chakras. Então, ver melhor, ver além, ver mais tem a ver com essa ativação desses chakras e com a reconexão desses sentidos, né? E através deles, porque nós estamos numa vivência espiritual, através deles poder ver, acessar, né? Quando eu falo ver, é no sentido de percepção, e algumas pessoas ao longo da história da humanidade teve essa percepção, essa vivência real desses portais, tá? Estão me acompanhando? Coloque aí se vocês estão me acompanhando. A importância da reconexão dos sentidos como um dos pilares para a reconexão com esses portais, e que a informação ela vem, tá? Na medida em que a mente precisa de algo, de uma informação que chame a atenção dela, e ela possa, e a gente possa modular essa atenção para o que a gente realmente quer. E o que a gente quer é realmente perceber, né, e acessar esses portais com mais clareza, né, sem se perder nos labirintos. Ok, então tá bom. Então esse é um dos pilares. E aí, como eu falei da experiência de polaridades, né, então esses sentidos ele vai trazer isso, ele vai trazer um despertar para essas polaridades, né? E aí os nossos sentidos, né, vão ser trabalhados para ir para um outro lugar. Que lugar é esse? Mentalmente é o lugar de observador. Eu falei dele no encontro passado, e eu tô sempre chamando a atenção para esse lugar. Então esse outro pilar é do observador, né, do observador do que está acontecendo com você de tempos em tempos, porque é cíclico, né? E o cíclico, ele não tem muita relação com esse nosso calendário. Esse nosso atual calendário, ele foi alterado de uma forma proposital para criar, né, nas pessoas, na humanidade, aberturas, brechas para que elas pudessem, exatamente, Luiz, para que elas pudessem gerar, né, começar a se conectar e se alimentar desse outro sistema artificial, certo? Então, quando a gente vem para esse despertar dos sentidos, onde vamos sentir tudo com intensidade, né? Porque o despertar da consciência é a intensidade do qual vamos passar a viver, porque até então estávamos adormecidos, e aí mesmo sem ler, sem buscar informação, vamos saber que é um dia de portal, e quando encontrar a informação só vai vir confirmar, porque nós temos dentro desses nossos círculos, né, energéticos, também conhecido como chakras, eles sim estão em ressonância, eles sim são uma tecnologia, né, criada pela fonte divina, que nos deixa conectados com o time, vamos dizer assim, vou usar tempo certo, só
como uma forma figurativa para entender o contexto que a gente está dando aqui, certo? E a partir disso, aprender o que o Luiz até colocou aí, né? Aprender a neutralidade, porque é essa consciência observadora que traz a percepção de neutralidade. E o que é uma percepção de neutralidade? Sem cair naquela situação, a vida é assim mesmo, tô esperando alguma coisa acontecer, né? Porque não é isso. A neutralidade, ela saber que as duas realidades que estão se apresentando, elas são reais. Tanto uma realidade desagradável, né? De desarmonia, de conflito. Porque veja, em todo o cosmos, em todos os universos, em tudo que, nessa energia que eu falei que sustenta, alguns dão o nome até de Deus, não existe caos. O caos vem da onde? Vem dessa mente humana, vem dessa experiência humana desconectada com a fonte, né? Então, essa neutralidade, ela, após, né, esse despertar desses sentidos, ela vai estar menos identificada com o que está acontecendo lá fora, né? Dessa coisa, gostei muito, não gostei muito, dessas aversões que o despertar da consciência, ela traz essa sensibilidade e algumas coisas vão ficar muito assim, ai, tô tendo aversão a isso, né? Ou seja, essas nuances quer dizer que você tá o quê? Que você tá afinando a sintonia do seu próprio campo eletromagnético, né? Para entrar em sintonia com algum portal. Compreende onde nós chegamos? Então, para você chegar aqui nessa jornada com esse portal que a gente está caminhando, né? Você estava em busca realmente de um portal que te trouxesse as respostas mais claras para você, um aterramento, porque aí o despertar tem a ver com a questão de colocar, né, essas informações na fluidez aí da vida. Então, esses portais, ao longo da nossa história, né, nós temos essa história aqui agora, né, nós temos essa experiência aqui agora, mas para alguns, né, sabem que não é a nossa primeira experiência aqui, nesse planeta, né? Então, como essa experiência é uma experiência que tem realmente muitos véus, por isso que a expansão ela parece ser homeopática, porque são esses véus que vão saindo. E aí, muitas das vezes, para fazer uma comparação não literal, mas já para ir trazendo um pouco dessa frouxura, né, de ver tudo linear, que na verdade é uma ilusão, porque não é assim. Então, não está com os sentidos despertos, não está com a consciência observadora em atividade, nos desconecta, né, da possibilidade de estar na frequência do portal, né, e estar vivenciando aquilo que realmente precisa ser vivenciado individualmente, como expressão individual da fonte. Compreende que aí tem a ver com missão e com propósito? Deixa eu ler aqui, peraí. É exatamente isso que você colocou, Fabiano. Fabiano tá falando disso, né?
fica uma... Se a gente fosse colocar numa brincadeira, né? Numa brincadeira de criança, fica aquele negócio de puxar, né? Então uma polaridade puxa, aí a outra polaridade puxa, aí uma polaridade puxa. E a gente sente isso com os pensamentos, sente isso com as emoções também, sente isso com as atitudes, com o que tá fazendo, né? Então esse exercício da consciência observadora, ele tem muita ligação com aquela primeira, né, a atividade que eu propus lá, até antes da nossa primeira aula, que é a dupla fenda, né? Então, o nosso olhar, a nossa percepção sobre aquilo, ela vai mudar a direção daquilo. E isso é poderoso demais. E devido à nossa história como humanidade e como que foi colocado a forma de ensino, nós somos ensinados para pensar diferente, né? Somos ensinados desde pequeno ali a entrar numa padronização. E aí, se queremos acessar os portais, acessar a missão, né, acessar a maestria através dessas referências lineares de um calendário artificial praticamente falso, né? Não vamos acessar o portal. Porque tudo, né, isso que eu falei, é justamente o que afasta, é justamente o muro que tem, é justamente o véu que tem. Então, por exemplo, na semana passada, nós tivemos um eclipse, né? Eu não sou muito de dar essas notícias, porque eu acredito que quem tem que passar essas informações é quem estuda muito, e nesse aspecto eu sou só uma estudante, mesmo assim, só para compreender alguns aspectos, não é aprofundado igual em outras áreas. Então eu soube, né, por alguns canais de referência que eu acompanho, que esse eclipse que passou agora, ou seja, é uma energia que vem de um portal cósmico e que ele afeta energeticamente tudo que está próximo dele, inclusive o planeta, esse reino. E as estruturas, né, e essas influências que vieram desse último movimento cósmico, ou seja, desse portal, né, que veio em direção aonde estamos, foi justamente o quê? Para abalar as estruturas. Então, quem tá vivendo o despertar da consciência e bem direitinho no dia a dia, tá vendo bem isso que o Fabiano colocou, né? Uma oscilação, ondas do mar, ondas do mar. Horas calmas, hora bem agitada. Isso, aí então, o que acontece? Foi um portal cósmico que se abriu, né? Nessa data desse calendário, porém ele está conectado com outros ciclos maiores. Então, esses ciclos cósmicos, eles têm conexão com os ciclos planetários, né?
E no caso específico nosso, planetário, planeta Terra, esses 4 elementos, esses reinos que estão aqui, eles recebem, nós recebemos esse eletromagnetismo desse portal cósmico. E esse foi de balançar as estruturas, foi de mexer as estruturas. É assim, não vai, como que a gente fala? Tá condenada, vamos ter que derrubar isso aqui. Isso não pode ficar mais. Então, esse último portal que se abriu é isso. E o interessante da gente falar depois de que tudo passa, né? É falar assim, nossa, então faz sentido isso e isso que eu vivenciei, isso e isso que eu senti. Compreende? Tô lendo aqui, tá, gente, agora. E assim, quando a gente faz esse despertar dos sentidos, né? E a gente traz uma calma para esse campo mental, né? Porque o campo mental, ele é o quê? Ele é uma antena. Ele é que vai se conectar às frequências. Ele que é ali o primeiro, né? Ele que é o primeiro. Então, quando a gente começa a trazer um nível de informação também frequencial e intencional para acalmar esse campo mental, a gente consegue se conectar com os ciclos, né? Ou seja, com esses portais, com as ativações desses portais, mesmo que a gente não tenha ali aquela referência teórica pontual, mas que ela vai aparecer no momento oportuno. E quando a gente, como o Fabiano colocou aqui, quando a gente então aciona essa perspectiva de olhar todas as situações como um aprendizado, a gente acelera, né? Perdão, a nossa jornada, a gente acelera a nossa jornada, né? E a gente fica ativado. E ser uma pessoa ativada, né? Ser uma pessoa ativada significa que é uma pessoa que tá sempre aquelas frequências de desarmonia que elas chegam através de tudo, porque nós estamos no mundo, não estamos isolados. Então, essas frequências chegam, a gente não mora sozinho numa ilha, né? Ainda não. Então, essa consciência observadora ativada, o que ela vai dar, né? Ela vai dar essa potência, porque quanto mais eu vejo as situações como aprendizado, mais chances eu tenho de não repeti-la. Então, todos nós, né, assim, resumidamente falando, todos nós estamos conectados a um portal. Já estamos conectados a um portal, tá? Tanto planetário quanto de ciclos, né? E cabe, né, a essa parte, né, essa parte nossa, ativar esses sentidos, né, para começar a reconhecê-los e potencializar isso. Né? Então, um exercício de hoje, pedir para vocês trazerem caderno. Alguém teve insights aí do que eu tô falando? Põe aí para mim, escreve aí para eu saber. Coloquem aí para mim, por favor. Se o que chega aí para você, como é que chega essa informação?
o que você consegue conectar com a sua vida desde que nós nos reencontramos, desde que você disse sim para essa jornada. Coloca aí para mim. Muito bem. Ok. Então são essas forças, né? Essas forças atuantes que elas não... Elas funcionam independente de crença, tá? E aí... Isso. Perfeito, Cleide. E aí quando a gente se põe, né? Se coloca, traz o observador, a gente sai das extremidades, sai das polaridades. Legal. Legal. Legal, Fabiano. Legal, Kátia. Porque a forma como nós fomos programados, isso, Max, exatamente, exatamente. Porque aí a gente consegue perceber de fato, não é uma questão de crença. Isso precisa ficar bem claro pra gente aqui na jornada. A crença humana, claro, se a pessoa acredita numa determinada coisa e etc, a tendência daquilo ali é acontecer, sim. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que essas forças da natureza, essas forças desses portais cósmicos e planetários, a forma como eles afetam os nossos ciclos, as nossas vidas, as nossas decisões, independe se a gente sabe sobre eles, se a gente acredita neles ou não, entende? E a forma como foi colocado a nossa maneira de enxergar, né, nessa experiência aqui, é assim, é uma coisa ou outra. E justamente essa aceleração da expansão, ela se dá quando? Ela se dá quando a gente sai. Quando a gente sai desse lugar, a gente vai para o lugar da neutralidade. E não tem nada a ver com zona de conforto, com não tá nem aí para nada. Não. É muito mais poder, quer dizer, gasta-se menos energia, né? Em conflitos, em preocupações e traz a percepção para ver essas outras possibilidades que já existem. Legal, Cleidinha. Tô lendo vocês aqui. Sim. O Fabiano tá trazendo uma coisa aqui muito importante, né? Que quando a gente muda a nossa frequência, a gente muda a frequência das pessoas que estão com a gente também. Ou seja, nós temos a capacidade de colocar outras pessoas em portais, em conectar as pessoas a outros portais. Olha como é grandioso isso, né? Como é grandioso isso. Então, olha só.
Então, eu quero dar uns instrumentos para vocês se conhecerem um pouco, mas talvez algum desses instrumentos vocês conheçam, né? Para que você vai afinando o teu saber, o teu conhecimento, né? A tua vontade de acessar todo o seu potencial. Porque assim, a hierarquia da luz já está fazendo esse trabalho, tanto é que você está aqui. Aí o que eu vou passar agora é o teu exercício, né? O nosso exercício do para casa pra gente treinar isso, tá? Exatamente, Karen. Como a águia, olhar de cima. É. Então, você tem a numerologia simples, tá? A numerologia raiz, tá certo? A frequência dos números, na verdade, só existe de 1 a 9, né? O restante todo é uma soma, uma multiplicação desses números, tá certo? Inclusive do 1 ao 9, tá? Então, para você se conhecer um pouco mais, no sentido de começar a encontrar pistas, porque uma das coisas também que foi um aprisionamento foi falar assim, você é isso, você tá assim, né? Uma palavra conhecida como um diagnóstico, como uma análise, né? E essa nova era que a gente vive, energética, de incríveis possibilidades, né? Inúmeras possibilidades, ela vem totalmente para o campo energético, para o campo das vibrações, das frequências, né? Então, por conta disso, até a nossa maneira de aprender, de ensinar, de se conectar com conhecimento, ela deve ir mudando. Tô lendo aqui. Legal. Eu não assisti ainda o filme O Curador, mas disseram que é bom. Ok. Então, pra gente se ligar assim, porque cada número tem uma frequência, cada número tem uma vibração. Eu tenho uma apostila enorme aqui em PDF chamada Números Quânticos, Numerologia Quântica. Quem quiser me chama lá no PV do WhatsApp para eu passar, tá bom? É um estudo aprofundado, mas isso que eu vou passar aqui é mais simples. Então, você vai fazer o seguinte, você vai somar a data total do teu nome, né? Da tua data de nascimento, perdão, tem do nome também, mas não vai ser isso. Do nascimento, tá? Desse ano. Então, vamos supor que o seu aniversário foi 2 de fevereiro, mais esse ano. Aí vai dar um número, né? Vamos aí, 2 do 2, né? Vamos supor 2 do 2, ano 2023 já é um ano 7, né? Mais 4, 11, né? Então, você vai se conectar com esse número, com o número que deu, 11. Primeiro, 11 é um número, é um número mestre, né? Ele fala de pilares, ele fala do 2, né? Do poder do 2, né? E aí por aí vai. E você vai fazendo essa pesquisa, vai utilizando essa força magnética, né? Que temos com os nossos guias,
né? Nossos anjos orientadores, né? Guias são anjos orientadores, nossos mentores, e fala assim: olha, eu quero aprender hoje algo extraordinário para minha expansão, né? E deixa essas informações chegarem até você, tá? Então, essa é uma forma aí do número. A outra coisa é que as pessoas falam do ciclo de 7, né? O 7 é realmente um número cabalístico, um número místico, ele tem as propriedades dele, mas o ciclo, na verdade, é de 9, né? De 9. Então, por exemplo, vai pegar a idade que você tem hoje e vai dividir por 9. Você vai saber aí mais ou menos em qual ciclo você tá. Entende? Então, qual ciclo de 9 você está? Quando você pegar e for olhando assim, as suas experiências marcantes de 1 a 9 anos, suas experiências marcantes. Experiências marcantes é o que você recorda até hoje, né? Aí dos seus 9 aos 18 anos, dos seus 18 anos aos 27 anos. E aí vai. Tem momentos que são marcantes. E aí, se você fizer um estudo mais aprofundado, isso é você com você. Por isso você tem que ter um caderno de anotação, um momento só seu para você se conectar desse jeito. Você está se conectando com o portal quando você está fazendo isso. Então, depois que você fizer esses momentos marcantes que tem em cada um desses 9 anos da sua vida, você vai procurar por padrão. Por coisas que na verdade se repetiram, tanto em termos de cena da própria situação, quanto o desconforto emocional. Por isso que na primeira aula, eu trouxe muito a questão já para despertar os sentidos, né, de vocês, muito essa questão assim, ó, portais também são onde ficamos energeticamente. Alguma situação do passado. Viu tanto de coisa que a gente tem? Tanta coisa que nós vamos descobrir descobrir não, recordar essa jornada. Pegou aí a tarefa? O para casa? O exercício? Então, aí você vai saber o número que você está vibrando esse ano, aí você vai, a cada ciclo, né? A cada 9 anos aí, quais foram esses momentos importantes da sua vida, o que te marcou. Você vai buscar o padrão disso. E aí você vai buscar por coisas que de tempos em tempos sempre acontecem na sua vida. E muitas frases, né? Lembra que eu falei? Tem as leis universais que independem de crença, e existem aquelas que acontecem porque depende da crença humana, né? Então, os ciclos, ele independe da nossa querência, ele vai passar. E aí é como a gente vai estar quando ele passar de novo, entende? Marx, tem uma coisa interessante também, sabe? Quando a gente começa a fazer esse exercício, né, de reconhecer os padrões, no outro degrau, e não tô falando de uma questão de superioridade, tô falando de uma questão de expansão mesmo, a gente começa a ver as camadas onde a gente está alimentando ele e onde a gente vai desligar. Kátia, mas aí vai ficar gravado. Tá? E aí, para finalizar aqui, para concluir, tá? O que as pessoas falam de karmas, né, e de vidas passadas são portais que coexistem. Nada na natureza cósmica, universal, deixa de existir.
ela se transforma em outra coisa, mas ela não deixa de existir. Então, a questão dos portais também tem a ver o seguinte, vou dar um exemplo aqui muito claro, assim, de traumas, né? Traumas do passado. Aqueles que as pessoas têm mais dificuldade, que tem fobia, que sempre volta e etc e tal. Imagina que tem uma parte da energia dela, um fragmento dela, aprisionado num portal energético, né? Então nós temos os portais cósmicos, que é aí que não depende mesmo da gente, né? Aí nós temos os portais desse planeta, né? Nós temos portais energéticos que todas as civilizações anteriores passaram, construíram, energizaram, né? São mapas. Ai, Karen, que bom. Também estou muito feliz com você aqui, com todos vocês. E aí, esses portais de ordem que eu... Exatamente. Marcelo, o que nós fazemos como pessoas expandidas, como pessoas despertas, é resgatar esses fragmentos. O despertar e resgatar esses fragmentos. Por isso que passa aquela parte da limpeza, que eu também vou falar numa aula aí. O cronograma não é lógico, né? Não tem uma programação assim, hoje a gente vai falar do chakra, a gente vai fazendo os links, o que precisa de expansão para essa semana. São muitos, mas mesmo sendo muitos, Fabiano, olha só que coisa interessante, normalmente é uma mesma energia que está segurando, sabe? Então, assim, é uma mesma frequência, porque não é igual chave fechadura, tá, gente? Não é uma chave que abre aquela porta. Então, quando a gente vai desbloquear, resgatar um fragmento, é igual chave fechadora, não pode ser uma energia parecida com o que aprisionou ele lá. Tem que ser exatamente aquela que foi aprisionada. Aí é nesse aspecto que entra a tecnologia estelar, né? A tecnologia dos arcturianos, para nos dar caminhos para isso, porque se fosse a gente humano fazendo, não ia achar. Tá. Aí, Kátia, na próxima semana a gente já vai... Essa atividade já vai te ajudar muito, tá? De você escrever, de você olhar, de você observar o padrão, porque aí na próxima semana essa atividade que eu vou passar lá vai ser justamente para esses resgates, tá? São resgate desses fragmentos. É muito simples, tá, gente? É sempre bem simples. Ai, que bom que alguém falou. Amanhã a gente vai ter uma live, vamos falar bastante do filme Divergentes. Então, os portais é justamente isso, sabe? É assim, é um trem que tá passando, vai passar numa estação, e aí a gente já sabe que estação quer ir, para que lugar quer ir, já tá com o bilhete na mão. A observação vai dar isso, vai dar mais clareza para isso, entende? Desses ciclos. E aqueles que a gente não quer mais viver, a gente romper com eles, né? De uma forma tranquila, segura, sem repetições, porque é para isso.
É, né? Ah, é demais. Divergente traz uma clareza, ainda mais agora, né? E vocês que estão aqui comigo, certamente em algum momento vocês se conectaram com o portal 11, né? 1111. O 8 também. Mais para frente eu vou trazendo mais informação. É isso, minha gente. Quanta coisa, hein? Sabe o que eu sugiro para vocês? Começarem a fazer essa atividade a partir de amanhã, né? Numa folha, de forma simples. Ah, então, por exemplo, o último exemplo aqui para gente encerrar, né? Tem sempre no fim do ano, né? Dezembro ali, Réveillon e tal, essas coisas, a gente faz várias promessas, né? De que vai mudar. E aí, muitas vezes já tá na metade do ano e nada, né? De acontecer. E muitas vezes isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E as pessoas tendem a achar que isso é assim mesmo, porque a vida está muito ocupada e tende, né, a entrar numa frequência de achar que é isso mesmo. E não é. É um portal, né? Eu costumo chamar do portal da esperança. Esse é o pior portal para se ficar, né? Porque a esperança, ela vem de uma raiz, né? Do latim, que significa esperar, né? Então, muitas pessoas estão num looping, né? Até mesmo dentro do despertar, devido a esse portal, né? Que tem muitas conexões com todas essas crenças formadas em cima do tenho que resolver lá fora. Então vai ser bem legal. Isso, me pede, tá, Cleide? Quem quiser receber esse PDF, é bem grande assim, mas é um estudo bem interessante de trazer, né? Quem sabe não sai um quântico daqui com a numerologia, né? E aí, quando vocês forem fazer esses exercícios, tá? Que eu tô propondo, procura, num primeiro momento, tirar a interferência de ir buscar uma informação lá fora, mas assim, trazer isso mesmo como a certeza da sua conexão com o seu eu sou. Então, na hora que você estiver fazendo essa atividade, você vai saber, eu tô na minha conexão com o meu eu sou e ele vai me mostrar quais são os portais que eu tô ainda, meus fragmentos estão por aí. Essa é a forma mais segura, né, e mais expansiva, né, numa jornada. Por quê? Porque você você diminui os intermediários e você mesmo começa já a utilizar a tecnologia estelar junto com você. Né? Então você vai estar, vamos dizer, você está canalizando a sua própria autocura, sua própria autorrealização, você com você. E muitas vezes a resposta de um portal cósmico, o que significa isso para você nesse momento? Por exemplo, se você somou aí, né, e você está no ano 7, por exemplo, né? O ano 7 é o quê? É um ano de muito movimento. Vamos supor que somou tudo e deu 7. É um ano que vai te exigir muito movimento. Então, se você costuma procrastinar as coisas ou ficar com medinho, né, com medo que dê errado, alguma coisa assim, você tem que entrar em movimento, porque o seu ciclo é de movimento. Tudo que você colocar em movimento vai andar.
entende? E aí você vai se conectando com o que está realmente acontecendo com você, realmente na sua vida, sem ter todos aqueles mapas, aquelas interferências de fora, que tem mais a ver com crenças, tá? Exatamente, Fabiano. Cada frequência é um portal. Esse portal que fica se repetindo é o karma, tá? Esse portal, né? É o karma, são as ilusões, né? As ilusões têm a ver com as crenças, ou seja, as ilusões, elas se permanecem na medida que não tem esse contato com a fonte. Na medida que esse contato com a fonte ele vai sendo restabelecido, né? Mantido e expandindo, essa ilusão, né? Vem as desilusões, porque as ilusões vão sendo desligadas, né? Então, se você está vivendo um período de muita desilusão, significa que você está sendo uma pessoa abençoada, porque está desligando toda a ilusão, né? E é justamente essa ilusão que deixa a gente fora, né? Fora do nosso propósito. Ó, o ano 2 tem relação com a busca pela busca da integração, né? É esses dois junto, é unido, é coletivo, né? Tá te chamando para olhar as conexões, as relações. Ano 5 tem a ver com. Aí, assim, eu tô falando bem superficial, tá, gente? Falando bem superficial, mas assim, o ano 5 é um ano de cura, né? Porque o 5 é um arquétipo do curador, né? Então é um ano de muitas curas em todos os níveis. O 11 vai ter a ver com sobrenatural, porque é um número mestre, né? Então ele tem a ver com tudo que é místico, tá? Com tudo que é do mundo sobrenatural. E por fim, fazia um tempão que eu não fazia isso. E por fim, o ano 3 tem a ver com algo totalmente novo. Ah, eu lembro do meu ano 3. Foi maravilhoso. Foi um Deus nos acuda, né? Mas, como sempre, né? Toda vez que a gente está evoluindo, que a gente está aprendendo, gente, nossa vida é um Deus nos acuda, né? Então, o ano 3 é algo novo, por quê? Porque né, teve teve 2 ali, né? Que é esse sentido de esse caminhar para juntar, né? Para unir. E aí, quando o 1 e o 2 se unem, o que dá? Dá um terceiro elemento, algo novo, tá? Gente, então, tá avisando que vai acabar, né? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui presentes. Podem mandar suas perguntas aí, inbox, para eu responder. E até semana que vem, tem mensagem essa semana também, eu mando pelo WhatsApp, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão.